Irmãos, o mundo inteiro, se encheu de doutores e mestres, né? Cada ser vivente em toda a terra, em nossos dias, ele supostamente tem a solução, supostamente tem a salvação, mas ninguém traz ou trouxe a cura de Deus em definitivo, quer seja contra essa enfermidade, o Covid-19, 2021, que assola o Brasil e o mundo inteiro, né? Ninguém trouxe ou tem a solução divina do Senhor, né, para salvar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. E assim o mundo inteiro, né, o mundo inteiro permanece essa bagunça, essa desordem, essa falta de disciplina ou hierarquia na vida de todo, agora em nossos dias, desde ontem. Ou seja, todo mundo se tornou mestre, né? Mestre de uma sabedoria covarde, de uma sabedoria hipócrita, corrupta ou idólatra, de todos e sobre todos, né? E por esta razão ou motivo é que nos encontramos em um caos, né? Encontramos-nos em um caos, né? Completamente cheio de desordem. Por quê? Porque quem reina ou governa, né, o mundo inteiro atualmente, quem está no controle e no domínio desta ciência maléfica de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas, não é Deus. O Espírito Santo do Senhor Jesus é a verdade, é a justiça, é o correto juízo. Mas o espírito do diabo, por meio do falso profeta, do anticristo, do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse espírito do diabo e de Satanás é quem está controlando e dominando líderes políticos e religiosos, né? Não só de Manaus, do Amazonas, do Brasil inteiro, né? Mas do mundo inteiro. Vejam o que está ocorrendo aí, né? Em todo o Brasil e no mundo inteiro em relação a esta pandemia, né? Porque a indústria farmacêutica deste mundo capitalista selvagem, né, idólatra, corrupto, né, ou hipócrita, de mulheres e homens carnais, terrenos, capitalistas e materialistas, é quem está dominando e no controle de tudo, né? Então cada vagabundo ou vadia, seja este miserável filho do diabo e de Satanás, quer por meio da política ou da religião, todos eles têm uma solução, mas ninguém traz a cura em definitivo, né? Todos eles sabem palpitar, dar medidas aleatórias, medidas paliativas, medidas temporárias que somente traz sobre a nação e a população, sobre o território brasileiro, cada vez mais maior maldição e a condenação eterna, porque não tem ninguém fazendo obediência, né, ao Espírito Santo, não tem ninguém fazendo obediência ao Espírito de Deus sobre o seu Cristo, sobre o Messias do eterno Criador agora em nossos dias. Mas todo mundo é doutor, todo mundo é mestre, todo mundo se tornou em Messias, né? Todo mundo se tornou em mestre ou em Messias para dar continuidade, né? Para dar continuidade ao mal e à iniquidade do diabo, o espírito da mentira e do engano manifesto incorporado
em anjos caídos, em vasos infiéis. E assim todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. E, portanto, estão sendo conduzidos, né, à condenação e à maldição do inferno eterno, do lago de fogo, do esquecimento eterno, né, simplesmente porque não aceitam ou não querem, né, aceitar, não querem confessar. Irmãos, a nação, o povo, o território, a população brasileira não precisa continuar se submetendo ou ainda obedecendo ao diabo e Satanás por meio de líderes e políticos, por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, de uma forma em geral, né? O Brasil, a nação, os governantes, o povo brasileiro não deve favor e nem obediência, conforme vem fazendo o povo e os governantes brasileiros, né? O Brasil, de uma forma em geral, não deve favor e nem obediência a ninguém. Todavia, não só os governantes, os líderes políticos e religiosos, como a própria população brasileira, estão obedecendo, estão sendo submissos a este filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque Israel é a igreja prostituta, a igreja caída, a igreja divorciada do Senhor, porém sentada ou montada em cima da besta, do grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a ONU é o poder político mundial sendo controlado e dominado por este poder religioso da igreja prostituta, da igreja da mulher caída e divorciada do Senhor. Portanto, este poder mundial em que reina, em que impera, domina ou governa o diabo, o espírito do anticristo, o espírito do anticristo está controlando e dominando toda a terra através do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E portanto, essa igreja prostituta, essa igreja caída, essa igreja terrorista, assassina e sanguinária, né, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é ela quem está sentada ou montada, né, a igreja caída, a igreja prostituta, a igreja divorciada do Senhor, ela está sentada ou montada em cima do grande dragão vermelho, né? Sentada ou montada em cima do grande dragão vermelho com 7 cabeças, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, e o G10, o grupo dos 10, que são os 10 chifres. E assim essa mulher, essa igreja caída ou prostituta, o chifre pequeno, o reino, o império das trevas de Israel, novamente revivido desde o dia 14 de maio de 1948, esse império religioso das trevas, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, deixou de ser trono de Deus, deixou de ser igreja do Senhor para se tornar em sinagoga do Satanás. Deixou de ser trono de Deus para se tornar em trono de Satanás.
Israel deixou de ser o primogênito filho de Deus, conforme Êxodo 4:22, para se tornar no filho da perdição. E é dessa forma que a mulher, a igreja prostituta e divorciada, porém sentada ou montada em cima de uma besta, porque diferente do Cordeiro de Deus, o Cristo do Senhor Jesus, diferente do último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, portando o selo do Deus vivo, né? O Cristo do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, conforme Apocalipse, está sentado em cima de um cavalo branco. E o que representa? O cordeiro está sentado, montado em cima de um cavalo branco. E o que representa o cavalo branco? O poder e a autoridade de toda a justiça e do correto juízo de Deus, né? Do correto juízo de Deus, é representado pelo cavalo branco. Mas a mulher, a igreja prostituta, ela está sentada, ela está montada em cima de uma besta, de um monstro. E esse monstro, esta besta, ela tem 7 cabeças, 7 montes. Ela tem 7 cabeças, ela tem 7 montes. A besta, né? O monstro, a besta, o grande dragão vermelho, do qual a mulher prostituta, a igreja caída, a igreja divorciada de Deus, ela está sentada ou montada. Note que há uma eterna diferença entre o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias do Eterno, agora em nossos dias. O Messias vem sentado em cima de um cavalo branco, representando a justiça e o correto juízo do Pai Eterno, o Espírito Santo, sobre o mesmo. Então note que o cordeiro está sentado em cima de um cavalo branco. O branco é a justiça, é a pureza, é a santidade, né? O branco é a justiça, é o correto juízo de Deus. E assim, em cima desse cavalo branco está sentado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a mulher, a igreja prostituta, a igreja caída e divorciada do Senhor, ela continua desprezando a lei de Deus. Foi isso que fez toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, saiba dessa eterna diferença. O Cristo do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, agora nos últimos dias, o filho biológico de Davi, ele está sentado sobre um cavalo branco. Mas a mulher, a igreja prostituta, e quem está dominando e controlando os reis de toda a terra, os governantes, seja ele do município de Manaus, né? Seja os governantes do estado do Amazonas, seja todos os governantes de todo o território brasileiro e do mundo inteiro, quem está controlando é o diabo através da igreja prostituta, da igreja caída, da igreja divorciada de Deus. O diabo, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da corrupção e da idolatria generalizada, o diabo se formou, se tornou esse Golias mundial, né? Esse espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo nada mais é do que o espírito do diabo e de Satanás, que é o espírito da mentira, o espírito do engano, do roubo e da usurpação, tudo em nome de Deus ou em nome da palavra de Deus. E assim a humanidade inteira, tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados, vem praticando a transgressão à lei dos 10 mandamentos. Portanto, diferente de Cristo, sentado ou montado em cima de um cavalo branco, representando a justiça e o correto juízo indivisível ou imutável do Senhor, a justiça e o correto juízo de Deus por meio de Cristo é representado por um cavalo branco. Você sabe que um cavalo, né, ele demonstra, né, ele representa o poder. E se esse cavalo é branco, então
Esse poder, né? Esse poder que emana do cavalo, ou ainda esse poder que vem, que representa o cavalo, né? É um poder de justiça e do correto juízo de Deus por meio do cavaleiro que está sentado acima, está montado em cima do cavalo branco. Mas o poder maléfico do diabo e de Satanás, a mentira e o engano, o roubo e a usurpação, a idolatria e a corrupção generalizada, né? Todos estes espíritos de demônios, todo este mal e a iniquidade é executado pelo diabo através da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel é a igreja prostituta, a igreja caída, a igreja divorciada do Senhor. E é esse poder religioso e ao mesmo tempo político a serviço do diabo e de Satanás por meio de servos infiéis, através da religião e da política como um todo em geral. Toda essa mentira e o engano de falsos profetas e anticristos da religião e da política é quem está controlando e dominando os reis, os governantes, né? Os governantes de toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então note que o cavaleiro, né, que é Cristo, o filho biológico de Davi, agora em nossos dias, sentado em cima de um cavalo branco, representa nada mais, nada menos do que a justiça. Representa o correto juízo de Deus. O correto juízo de Deus, né? E como é ou deve ser o correto juízo de Deus por meu intermédio? Eu vou citar um exemplo aqui. Quando o Senhor trouxe um primeiro juízo divino, né, nos dias de Noé, que foi um grande dilúvio, nós sabemos que ali tinha criança de peito, ali tinha crianças, adolescentes. E então, como só havia um justo, que foi Noé, então sobraram somente 8 pessoas. Mas por que Deus eliminou até as crianças? Isso é que é promover ou provocar um julgamento justo. Por quê? Porque assim como foi nos dias de Noé, também ocorrerá agora em nossos dias. Tanto é que o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né, atacará ou atormentará durante 5 meses, né, pessoas que tem a idade, ou terá a idade a partir de 13 ou 14 anos. Né? Ou seja, se essa pessoa, se essa criança ou adolescente a partir de 13 ou 14 anos, não recebeu, não aceitou o selo do Deus vivo, a lei de Sião, por meu intermédio, então aqueles que não aceitaram, não receberam e não confessaram o selo de Deus por meu intermédio, serão atormentados durante 5 meses com tormento de morte. Isso ocorrerá no primeiro ai. Não haverá morte física, patológica ou biológica nenhuma. Ninguém vai morrer, né? Mas serão atormentados com tormento de morte durante 5 meses. Porém, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, haverá uma morte da 1/3 parte da humanidade. Aí ocorrerá, né, que todo aquele que não tem ou não recebeu e não confessou o selo de Deus por meu intermédio, né, a si e ao próximo, né, aí já não vai mais depender de idade, porque até mesmo crianças, adolescentes, adultos ou anciãos morrerão literalmente. Vão morrer a 1/3 parte da humanidade. A 1/3 parte da humanidade vai morrer literalmente, retornando ao pó da terra, porque não aceitaram, não receberam e não confessaram a si e ao próximo o selo de Deus por meu intermédio agora em nossos dias.
Então vai haver uma grande morte literal da terça parte da humanidade. Provavelmente, né, entre 2 bilhões 333 milhões, quem sabe até 2 bilhões, né, 2 bilhões e meio milhão, né, 2 bilhões e 500, né, 2 bilhões 500 milhões a 3 bilhões de pessoas poderão morrer, né, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Portanto, para que isso não venha a ocorrer com a população e a nação brasileira, é que o Senhor fala por meu intermédio dizendo que a nação, o povo, né, o território, a população brasileira não deve favor e nem devem obedecer, como vem todos obedecendo a esse calendário contaminado e corrompido, né? Tanto o calendário gregoriano quanto o calendário judaico de Babel. Porque agora, dia 28, hoje é dia, se eu não me engano, 26, né? Hoje é dia 25 ou 26, hoje é dia 25, dia 25, quinta-feira, né? Quinta-feira. Hoje, dia 25 de março de 2021, né? Porque no dia 28, daqui a 2 ou 3 dias, ocorrerá a Páscoa restaurada do Senhor. Mas a Páscoa do diabo e de Satanás, por meio deste calendário atual gregoriano, ele ocorrerá no dia 4 de abril de 2021. Ou seja, ao passo que a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Deus restaurada pelo Senhor sobre mim nos últimos dias, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque tanto o trigo quanto o joio ainda permanecem, e só depois, né, do batismo, só depois do selamento é que ocorrerá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né? E só no segundo ai deverá ocorrer a ressurreição espiritual para o corpo, para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, o Brasil, de uma forma em geral, né, não pode e nem devem continuar obedecendo a este calendário do diabo, seja por meio do calendário gregoriano ou judaico. Por quê? Porque o judaico também está errado. E foi dos profetas, dos sacerdotes de Judá, dos profetas de Jerusalém, que se deu início ou princípio a todo ensino, a todo aprendizado errado. Ou seja, se a Páscoa de Deus restaurada pelo Senhor sobre mim agora nos últimos dias deve cair ou vai cair no dia 28 de março de 2021, daqui a 2 ou 3 dias, com a lua completamente cheia, né? A Páscoa do diabo e de Satanás, pelo calendário gregoriano, vai cair no dia 4 de abril de 2021, com a lua na fase minguante. A Páscoa do Senhor nunca ocorreu e nem deve ocorrer, nem ocorrerá em nenhuma destas outras 3 fases. A Páscoa não ocorre na lua nova, não ocorre na lua minguante, não ocorre na lua crescente. A Páscoa do Senhor, pelo calendário perfeito, profético e eterno, a Páscoa de Deus só deve ocorrer na lua cheia 100%. Mas a Páscoa do diabo e de Satanás, por meio deste calendário gregoriano atual, desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, essa Páscoa do diabo e de Satanás vai cair no dia 4 de abril de 2021, na lua da fase quarto minguante. Quarto minguante, lua na fase ou da fase quarto minguante. Isso é ensino errado.
e dado por quem? Todo o princípio do mal ou da iniquidade no que diz respeito ao ensino e o aprendizado errado foi feito ou praticado pelos pastores caídos da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Em relação ao 7º dia de sábado do calendário gregoriano e do calendário judaico de Babel, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o sábado, o 7º dia de sábado de um, não é, de um é o do outro calendário. Portanto, tanto o calendário judaico da igreja judaica quanto o calendário gregoriano da igreja católica, todos dois é uma merda da mesma latrina do diabo e de Satanás por meio de todos vós, transgressores da lei dos 10 mandamentos. Então é só desgraça, é só miséria. Por esta razão foi dito pelo Senhor que a nação, o povo e o território brasileiro não precisa obedecer mais. O Brasil, o povo e o território brasileiro, a população nacional, a população brasileira, não deve favor e nem obediência, seja o calendário da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ou ainda seja a obediência ao calendário do diabo, através do calendário gregoriano da igreja judaica, da igreja católica de Roma ou do Vaticano. Ou seja, a nação, o povo e o território brasileiro, a população brasileira não deve favor e nem obediência a ninguém sobre a face da terra, mas tão somente deve favor e obediência absoluta e incondicional à lei e à imutável palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, porque aquela que foi a primogenitura de Deus para Israel no passado, essa primogenitura, a primogenitura do Senhor, já não é mais de Israel. Porque como advogado de Deus para todos vós da nação, do povo e do território brasileiro, como advogado, como promotor, como juiz do Senhor, para declarar a vitória, diga-se uma vitória já garantida, porque a conquista depende de vocês, soldados deste exército da nação e da população brasileira, vocês são estes soldados de Cristo, Cristo é este único intermediador entre o Pai e vocês. E assim, vocês não devem favor ou obediência a ninguém sobre a face da terra. Em primeiro lugar, porque a primogenitura é nossa. E a vinha do Senhor deve ser conquistada agora em nossos dias, através deste exército da salvação, o primeiro exército da salvação, agora em nossos dias, com a restauração do reino de Deus nos dias de hoje, o primeiro exército da salvação é a nação, o povo, o território e a população brasileira. Por quê? Porque através de um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, então ocorrerá, que a nação, o povo e o território brasileiro de Sião, desta que será a nova e eterna nação profética de Sião, agora em nossos dias, haverá de tomar posse da primogenitura e da vinha do Senhor, ainda em mãos daquele que foi no passado primogênito filho de Deus, mas se tornou no filho da perdição. Portanto, vocês não devem favor e nem obediência a ninguém, nem mesmo a este Israel apostatado, falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, a igreja caída, a igreja prostituta e divorciada de Deus, do eterno Criador,
sobre mim nos últimos dias, né? Essa igreja covarde, genocida, latrocida, essa igreja prostituta e divorciada de Deus é a nação pecaminosa de Israel, porque para Israel o Senhor deu carta de divórcio para sempre. E por essa razão, a nação, o povo e o território brasileiro não devem favor e nem obediência a este Estado terrorista, covarde, latrocida, genocida, assassino e mentiroso da nação pecaminosa de Israel. Mas, todavia, né, a nação, o governo brasileiro atual, a nação e a população brasileira, né, todos estão seguindo, copiando, imitando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, o anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, todos os governantes, principalmente Bolsonaro, o presidente atual do Brasil, e os bolsonaristas, todos eles carregam em sua fronte e em suas mãos a desobediência, a transgressão à lei dos 10 mandamentos, mas também carregam em suas mãos, né? Carregam em suas mãos ou em suas sinagogas de Satanás, né? Porque todas as demais religiões, né? Que não a católica, todas as religiões ou denominações religiosas têm consigo a bandeira de Israel e a bandeira de Jerusalém em seus lares ou ainda em suas mãos. Bolsonaro se diz católico, mas os evangélicos ou religiosos, né, pseudos evangélicos que estão apoiando ele, estão também apoiando, fomentando, né, roubando e usurpando, praticando o ensino e o aprendizado errado, né? Desde esse filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, Bolsonaro se diz católico, mas os evangélicos que estão seguindo ou idolatrando ao mesmo, e ambos estão fomentando, estão sustentando, né? Estão roubando e usurpando, e por esta razão são transgressores também da lei dos 10 mandamentos, porque o primeiro a se tornar transgressor da lei dos 10 mandamentos foi o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, se uma parte agora, né, vai comemorar ou vem comemorando datas festivas, tanto do calendário judaico quanto do calendário gregoriano, né, a Páscoa de Deus, conforme o calendário bíblico, por meu intermédio, restaurada agora em nossos dias, a Páscoa de Deus ocorrerá daqui a 2 ou 3 dias. No dia 28 de março de 2021, com a lua completamente cheia, 100%. Com a lua completamente cheia, 100%, ocorre a Páscoa do Senhor. E sempre foi assim, e sempre será assim, pelo calendário restaurado, pelo calendário perfeito, profético e eterno de Deus, sobre mim, agora em nossos dias, desde ontem. Sempre foi assim, né? Se você ver, se você presenciar, se você sentir, né, a Páscoa de Deus em um dia antes da lua cheia ou em um dia após a lua cheia, isso é a Páscoa do diabo e de Satanás. Por quê? Porque o calendário do Senhor, ele é perfeito, profético e eterno, ele não muda. O calendário perfeito, profético e eterno de Deus, ele não muda, nele não há sombra de dúvida. O calendário do diabo, né, a Páscoa de Satanás, a Páscoa do diabo, o espírito da mentira, do roubo e do engano, o espírito da idolatria e da corrupção generalizada, o espírito do anticristo,
em servos infiéis, seja por meio da política, seja por meio da religião, a Páscoa do diabo e de Satanás vai cair no dia 4 de abril de 2021, quando da fase da lua quarto minguante. Isso é um crime, isso é uma abominação, isso não serve, é ensinamento errado. Da mesma forma, sorte ou gênero do diabo por meio deste filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, né? O sábado do calendário judaico, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, é a mesma desgraça do sábado do calendário gregoriano. Então, todos os calendários foram contaminados e permanecem ainda corrompidos. Por esta razão, disse o Senhor por meu intermédio: o Brasil não precisa continuar na transgressão à lei de Deus, né? Para que venha receber a salvação e o galardão eterno. O Brasil não precisa dessa desgraça. O Brasil, a população e o povo brasileiro não precisa do ensinamento errado, do aprendizado errado, dado início ou princípio por este filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. O Brasil não precisa disso. O Brasil, a população e o povo brasileiro precisa se santificar. O Brasil, a nação e a população, o povo brasileiro precisa se purificar mediante a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo. O Brasil precisa se santificar, se purificar do seu pecado no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, ensinado de forma errada por este príncipe das trevas, por este império das trevas da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, né? O filho da perdição para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o Brasil não precisa. O Brasil não deve favor para ninguém, pelo contrário. Depois que o Brasil se acertar, recebendo, confessando, né? Aceitando, recebendo e confessando o selo de Deus, a lei de Sião por meu intermédio, em primeiro lugar a si mesmo e ao próximo, o Brasil será a maior potência mundial. O Brasil será o primeiro, o Brasil será a primícia de Deus por meu intermédio em tudo. Depois que o Brasil, o povo, a nação e o território, a população brasileira se aceitar como o único e eterno, exclusivo povo de Deus em santidade, praticando sempre a purificação do pecado do pecador, conforme a lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje, o Brasil, profecia de Deus, pelo próprio Senhor sobre mim, agora nos últimos dias, o Brasil será a maior super, mega, hiper potente, né? Potência mundial. Não vai ter ONU, não vai ter ONU, o grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres, as 7 cabeças, os 10 chifres, né? Os 7 montes ou 10 chifres do grande dragão vermelho da ONU, né? As 7 cabeças são os 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Os 10 chifres é o G10 e é a besta, né? O grande dragão vermelho com 7 cabeças e os 10 chifres que haverão de desfazer e destruir a nação pecaminosa de Israel para todo sempre. Todavia, isso só vai ocorrer depois que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira aceitar, receber e confessar, em primeiro lugar, na sua testa ou na sua fronte, a obediência absoluta à lei e à imutável palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Então, a partir do momento que toda a população e o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou aprovar a lei de Sião,
Porque à medida que a lei de Sião, o selo do Deus vivo, for aprovado e sancionado, né, pelo presidente, junto ao Congresso, junto ao Senado, então deve ocorrer de imediato um novo plebiscito com 3 opções de escolhas para que o povo, a nação e a população brasileira venha criar uma nova e eterna nação profética. Diga-se, a nação profética de Sião será criada, né, a partir da escolha em definitivo de toda a nação e da população brasileira na terceira opção desse novo plebiscito com 3 opções de escolhas agora em nossos dias. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor através dos meus lábios, da minha boca, a todos vós desta nação e da população brasileira. Vocês não devem favor, vocês não devem obediência a ninguém, senão a mim, senão a Deus por mim mesmo, por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje. Todavia, antes desta grande transformação, antes desta restauração espiritual ou profética da nação, do território ou da população brasileira, né? Antes, todos estão pagando uma conta que não fecha. Todos estão pagando essa dívida externa. Se o Brasil não deve nem favor e nem obediência a ninguém, todos estão fomentando, entregando ouro, poder e autoridade. Todos estão seguindo, imitando e copiando e pirateando a esta igreja prostituta da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, em vez de vocês pagarem o que deve a mim como Cristo do Senhor Jesus, em vez de vocês obedecer ou ainda obedecerem a mim como Cristo do Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a lei de Sião é o cetro do Deus vivo por meu intermédio em nossos dias. Em vez de vocês estarem pagando ou ainda ouvindo e obedecendo toda a lei e a imutável palavra do Senhor por meu intermédio, né? Eu sou este cavaleiro, o Cordeiro de Deus sentado em cima de um cavalo branco, portando ou carregando comigo mesmo o selo do Deus vivo, a justiça e o correto juízo do Senhor. Mas vocês, a nação e a população brasileira, que não devem ou não deveriam, não deveriam dever favor ou obediência a nenhum outro país ou nação, né, de sobre a terra em nossos dias, vocês estão obedecendo, vocês estão pagando uma dívida que não é sua, que não é tua, né? E assim todos estão seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, a igreja caída ou prostituta e divorciada de Deus, porque é Israel ou ainda Jerusalém e Judá, o judaísmo, né? Porque Israel representa a cauda, o rabo do grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. A cauda é Israel. Por quê? Porque Israel no passado foi cabeça. E quem era cabeça é porque era profeta de Deus sobre as demais nações, línguas, povos e tribos. Mas depois que Israel caiu e Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel passou a ensinar errado, né? O ensinamento distorcido, fazendo uso da Torá, fazendo uso da lei, fazendo uso da palavra de Deus. Quem distorceu, quem deu princípio ou início a toda a mentira e o engano do ensino e do aprendizado errado foi a nação pecaminosa de Israel. Então, de profeta verdadeiro do Senhor, Israel se tornou no rabo, na cauda do grande dragão vermelho, que quer dizer falso profeta, né?
E assim Israel é o falso profeta, é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo é todo aquele que sempre rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. Isto ocorreu ainda em sua primeira vinda. Tanto é que até os dias de hoje, Israel, como um todo em geral, ou os judeus como um todo em geral, Israel ou os judeus de toda a terra nunca aceitaram o Novo Testamento. E quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, eles rejeitaram, desprezaram, condenaram a peso da mentira e do engano, condenaram ao Senhor Jesus Cristo, levantando falso testemunho contra os 10 mandamentos. Então o anticristo é aquele que rejeitou ao Senhor Jesus Cristo em carne e osso. E em espírito e em verdade, Israel nunca aceitou o Novo Testamento. Porque Israel, se um dia andou com o Antigo Testamento, se um dia Israel obedeceu o Antigo Testamento, Israel não prevaleceu andar no Primeiro Testamento. Então Israel rejeitou de todas as formas o bem. Israel rejeitou, tanto é que o livro santo ou sagrado, entre aspas, dos judeus e de toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o livro sagrado ou santo dos judeus ou da nação pecaminosa de Israel é o Talmud e a Cabala judaica. O Talmud são livros apócrifos, para não dizer livros inspirados pelo diabo e Satanás, no rabo ou no couro, da própria nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Depois que Israel deixou de ser trono de Deus, passando a ser trono de Satanás, depois que Israel deixou de ser congregação ou igreja de Deus, Israel se tornou em sinagoga de Satanás. Então toda a nação apóstata, o povo apóstata de Israel, passou a executar a mentira e o engano do diabo em sua própria vida. Por esta razão o Senhor me enviou, para revelar os seus segredos e mistérios a este povo, a esta que será a nova nação profética eterna de Sião, agora em nossos dias, os dias de hoje, a saber, a nação, o território, o povo, a população brasileira como um todo em geral. Muito embora o diabo ou Satanás vai continuar ainda, em alguns, mas quando a maioria fizer assim como fez agora na eleição passada para a presidência do Brasil, não foi todos, porque o diabo ele veio senão para matar, roubar, confundir e dividir as pessoas, através da religião como um todo em geral, através da política. E então houve uma suposta mudança, houve um suposto câmbio. De certo que Vossa Excelência, o presidente Jair Bolsonaro, tem lá sua porcentagem de seguidores, de idólatras, de imitadores. O PT e o Lula da mesma forma. A Igreja Católica também tem os seus seguidores, os seus imitadores, os seus idólatras. Os evangélicos, outra merda também. Os religiosos de uma forma em geral e toda a política confusa e dividida, não veio senão no espírito do diabo e de Satanás para roubar, para mentir, para confundir, para dividir e etc. Por esta razão fala o Senhor através dos meus lábios ou ainda das minhas mãos, porque neste livro de Deus, por mim escrito nos dias de hoje, está as revelações dos mistérios e segredos de Deus. Está, neste livro de Deus, nessas mensagens bíblicas ou proféticas do Senhor por meu intermédio, neste kit salvação, selo do Deus vivo, inserido ou contido
no kit salvação, selo do Deus vivo, por meu intermédio em nossos dias, neste livro de Deus, por meu intermédio agora em nossos dias, está as revelações dos segredos e mistérios de Deus, assim como está a revelação da restauração da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata, caído, né? E divorciado do Senhor, porque o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não precisa disso. Não precisa obedecer, né? Ordem, tem até um dito ou ditado, né, que diz: ordens absurdas vocês não podem cumprir. Mas está todo mundo cumprindo as ordens absurdas do espírito do diabo e de Satanás no rabo de todos. Vocês não devem favor para nenhuma nação sobre a face da terra. Foi assim no passado com Israel. Israel não devia obediência a ninguém. Israel não devia favor a ninguém. Mas depois que Israel caiu por se tornar transgressor da lei dos 10 mandamentos e Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel passou a fazer obediência às demais nações gentias. Isso me remota em tempos passados, quando Israel rejeitou ser governado ou reinado por Deus, porque Israel, que era governado por Deus, chegou para o profeta Samuel e disse: Samuel, avisa aí para o Senhor, diz para o Senhor, leva nossa petição ou determinação que não queremos mais ser governado ou reinado por Deus. Nós queremos um rei conforme, nós queremos um presidente conforme as nações vizinhas. E assim, depois que Israel caiu, depois que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, olha só como Israel se encontra em nossos dias. Porém, toda a humanidade se maravilhando, toda a humanidade, tanto o trigo quanto o joio, estão se maravilhando com as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Toda a humanidade. O trigo e o joio ainda juntos e misturados, todos permanecem em pecado. E por que estão em pecado? Porque o trigo e o joio continuam em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. E quem deu princípio ou início conforme a imutável palavra do Senhor foi Jerusalém. Foram os profetas de Jerusalém, foram os sacerdotes de Judá ou do judaísmo, foram os pastores caídos da nação pecaminosa de Israel que fizeram desandar, que fizeram ou ainda estão promovendo a idolatria, a hipocrisia, o roubo e a usurpação em nome de Deus, em nome da sua palavra, em nome da palavra de Deus e de Cristo. As filhas meretrizes da grande Babilônia são as igrejas evangélicas ou religiosas cristãs, né? Até mesmo a igreja católica também é filha da igreja judaica. Da igreja judaica foi que se derramou todo o ensino e o aprendizado errado que hoje em dia podemos ver, sentir ou presenciar nos dias de hoje. Portanto, daqui a 2 ou 3 dias, porque hoje é 25, no dia 28 ocorrerá lua cheia 100%. E será que a partir do pôr do sol do 14º dia do primeiro mês de Abib, o primeiro mês cabeça de todo o ano, cabeça de todos os demais 11 meses, né? De todos os demais meses, somente no dia 28 de março, no 14º dia do primeiro mês de Abib, quando ocorre ou ainda ocorrerá a lua cheia, será a Páscoa do Senhor. E esse calendário perfeito, profético e eterno, né? Porém restaurado pelo Senhor sobre mim agora nos dias de hoje, né? Para que ele seja
para que ele seja restaurado, né, fisicamente, geograficamente ou territorialmente, com este novo território de Deus por meu intermédio e a nação, a população brasileira, faz-se necessário que a lei de Sião, o selo do Deus vivo, seja sancionada, aprovada, quer seja pelo prefeito da cidade de Manaus, quer seja pelos parlamentares da Câmara, quer seja pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, quer seja pelo governador do Amazonas, quer seja pelo presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília, junto à Câmara, ao Senado ou ao Congresso. Né? Portanto, a Páscoa do diabo e de Satanás, essa deve ocorrer, vai ocorrer, né? Se até lá o povo não tomar uma atitude para fazer com que o calendário seja aprovado ou sancionado, e assim venha a ocorrer a restauração, né? A restauração dos tempos ou do calendário perfeito, profético e eterno do Senhor. Se o povo, de uma forma em geral, não tomar uma atitude, né, para fazer que o presidente Jair Bolsonaro venha sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, no dia 4 de abril de 2001, a lua vai estar em quarto minguante. Isso é uma abominação, isso é uma desgraça, isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Ou seja, por esta razão ou motivo, ninguém será tomado por inocente. Por quê? Porque antes de todas estas coisas, veio o Senhor, por meu intermédio, avisou a vocês, mas vocês não tomaram uma atitude, né? Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio a todos vós. Dia 28 agora, daqui a 2 ou 3 dias, dia 28, ocorrerá a Páscoa do Senhor. E é vocês que devem pressionar ao presidente Jair Bolsonaro para sancionar, aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que venha a acontecer a restauração da coroa e do trono de Davi em Sião, em solo e território brasileiro, agora em nossos dias, porque é dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, que está ao meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima. Dentro do estado de Roraima. Então, para que haja um câmbio, um verdadeiro renovo, para que haja uma verdadeira restauração da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata, incrédulo, falso profeta e anticristo, o filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel, porque para Israel Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, a Páscoa restaurada do Senhor ocorrerá daqui a 2 ou 3 dias, visto que hoje é dia 25 de março de 2021, né? E no dia 28, no 14º dia, para o 15º dia, que é no dia 28 de março de 2021, ocorrerá a lua cheia 100%. Ocorrerá a lua cheia 100%. E então, na lua cheia, no 14º dia para o 15º dia, conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor, ocorrerá a Páscoa restaurada de Deus. Mas não tem ninguém promovendo, não tem ninguém obedecendo, não tem ninguém praticando essa verdade e essa justiça de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Mas todo mundo vem praticando a mentira e o engano, vem festejando festas, datas festivas do diabo e de Satanás, por meio de calendários contaminados e corrompidos, dado início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu a contaminação sobre toda a terra em nossos dias, desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Irmãos, a lei dos 10 mandamentos, outrora escrita por Deus, assim como a lei de Sião,
a lei de Deus por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, somente agora é escrito pelo Senhor no coração do Messias, no coração de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, todas estas leis do Senhor, a imutável palavra de Deus, já existia bem antes da formação do mundo inteiro. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos, assim como a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus Sião, por meio do mesmo em nossos dias, assim como a lei de Deus, outrora escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras e entregue para a casa de Israel por meio do profeta Moisés, tudo isso já existia, né? Do Espírito de Deus, todo bem já existia. O que não existia era a lei do pecado. O que não existia era a lei do mal, né? Inspirada pelo diabo, o espírito da mentira e do engano, através de anjos caídos, através de vasos infiéis, de servos inúteis. Por exemplo, a lei dos 10 mandamentos, digamos que somente há 4.000 anos atrás, um exemplo, a data correta, né? Eu não posso dizer, eu não sei te afirmar. Mas digamos que a lei dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedras, ela saiu há mais de 2 ou 3.000, quem sabe até 4.000 anos atrás. Mas antes disso, a lei oral, a lei profética, o espiritual dos 10 mandamentos, assim como a lei de Sião, assim como a lei de Deus por meio de Cristo Jesus Sião agora em nossos dias, bem antes, né? Bem antes dos 3 ou 4.000 anos atrás, quando o Senhor escreveu a sua lei em tábuas de pedras, a lei de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus já existia. O verbo, a palavra de Deus já existia bem antes de Deus criar o mundo físico. O mundo físico e toda a terra e tudo quanto nela há foi criada por Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo, que deveria vir agora, nos últimos dias, pela segunda ou pela última vez. Todavia, tanto o Pai, o Espírito Santo, quanto o Filho do Espírito Santo, o vivo templo do Pai, né? O vivo templo do Pai é Cristo, o Cordeiro de Deus agora em nossos dias. Mas tanto o Pai, o Verbo, né? Tanto o Filho, a morada desse Verbo, né? A morada do Verbo de Deus agora em nossos dias é Cristo. E tanto o Pai, o Espírito Santo, né? Quanto o Cristo do Senhor Jesus, agora em nossos dias, já existia bem antes. A lei de Deus sempre existiu. O próprio Deus é a boa lei, né, dele mesmo. O próprio Senhor é a boa lei dele mesmo. Tanto os 10 mandamentos como a lei de Cristo Jesus Sião agora em nossos dias já existia, assim como Deus indivisível, incorruptível ou imutável, a lei dos 10 mandamentos, a lei de Sião já existia antes da formação ou da fundação do mundo físico inteiro. A lei de Deus já existia. O que não existia era a lei do diabo, porque a lei do diabo passou a existir depois que o primeiro Adão caiu. Então, o primeiro Adão se tornou morada, outrora, antes de cair, e o Senhor destituir tanto o primeiro Adão quanto o primogênito Filho de Deus no passado, a casa de Israel, no segundo céu, na segunda terra, no segundo jardim, ou terra prometida. Tanto o primeiro Adão quanto o primogênito Filho de Deus no passado, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Depois que caíram, deixaram de ser morada,
deixaram de obedecer à lei de Deus outrora em seu interior para praticar ou tornar concreto a obediência, né, ao espírito do diabo, né, dentro de si, e assim executaram leis anticristo, né? Leis anticristo para tornar concreto todo o mal e toda a iniquidade, como a lei das armas, né? A lei das armas, como a lei do aborto. Tudo isso é leis, né? Do espírito do diabo, ou ainda do espírito do anticristo, conforme mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Ou seja, se alguém comentar, né, dizendo que a lei de Deus só veio após o grande dilúvio, é verdade. Mas a lei de Deus já existia verbalmente, profeticamente, na cachola, na cabeça ou na memória das pessoas. A lei dos 10 mandamentos já existia muito antes da fundação do mundo inteiro. O problema é que as pessoas se perderam a identidade, perderam a comunhão que tinha outrora com o Espírito de Deus, outrora dentro de si. Aí, se alguém reclamar que agora não sabe se a lei de Sião existe, né? Tanto a lei de Sião por meu intermédio, quanto a lei dos 10 mandamentos, outrora escrita pelo dedo de Deus, mas apresentado ao mundo exterior, apresentado ao mundo físico exterior, porque outrora, tanto a lei dos 10 mandamentos, quanto a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Deus por meu intermédio agora em nossos dias, isso já existia muito antes da fundação do mundo. Agora, o que não existia, mas passou à existência, porque quando o homem abandonou ou rejeitou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade na sua vida, passou a habitar o Espírito do diabo. Passou a habitar o Espírito do diabo. E o que ocorreu? Ocorreu que o homem, quando obediente ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava na sua vida. Então ele fazia as coisas corretas. Mas a partir do momento que ele caiu, desprezou o Espírito Santo, desprezou o Espírito da verdade, desprezou o Espírito do Senhor Jesus, então passa a morar nesse corpo, nessa casa, o Espírito do diabo. E o que o diabo faz? Ele distorceu, ele continua distorcendo e adulterando, continua trocando toda a glória e a verdade de Deus, né? Outrora no homem espiritual, esse homem se tornou em religioso. E aí ele passa a executar as leis do diabo para tornar concreto todo o propósito e toda a vontade do diabo no que diz respeito ao roubo e à usurpação, à idolatria, à corrupção generalizada. Por exemplo, não estava na imutável ou indivisível palavra de Deus, não estava na lei de Deus e de Cristo a idolatria, né? A propósito, no Brasil nós temos aí a padroeira do Brasil, é comemorada essa data festiva do diabo e de Satanás por meio de todos vós. É comemorado no dia 12 de outubro. É comemorado no dia 12 de outubro de cada ano, né? Portanto, essas leis nunca esteve na palavra de Deus e nem nos 10 mandamentos. Para você ver, os 10 mandamentos, né? Antes de 4.000 anos atrás já existia, só que existia na memória do primogênito filho de Deus, que foi ou fora Adão. E Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, praticou da mesma forma injusta, né? Quando praticou a rebeldia e a transgressão à lei de Deus, outrora no interior do primeiro Adão, o primogênito filho de Deus no passado, depois do grande dilúvio, que foi ou fora
Jacó ou Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não fez diferente. Então, quem contestar, como alguém já me contestou, né, dizendo para mim, né, me escreveu ou me falou, mas eu não sei nem se essa lei existe, que é a lei de Sião, o selo de Deus. A lei de Sião é o selo de Deus por meu intermédio para santificar, purificar, preparar, ensinar, lembrar e selar os escolhidos de Deus de toda a terra agora em nossos dias. Então, os idólatras, os hipócritas, os corruptos, os falsos profetas e anticristos, seja da religião ou da política, através do legislativo, do executivo e do judiciário, alguém já me escreveu, já me disse, mas eu não sei nem se essa lei existe. Essa lei sempre existiu, mesmo que ela tenha sido revelada ou manifesta agora, né? Por meu intermédio, porque sobre mim é o Espírito Santo, sobre mim é o Espírito da verdade, sobre mim é o Espírito de profecias. E só agora, assim como há 4.000 anos atrás, a lei dos 10 mandamentos também se tornou fisicamente visível. Para quê? Para que, através da lei dos 10 mandamentos no passado, fosse praticado o reino dos céus, o reino de Deus, a vinha do Senhor. Mas daí Israel caiu por se tornar transgressor da lei dos 10 mandamentos, e o mundo inteiro agora anda praticando merda. O mundo inteiro, toda a humanidade, tanto o trigo quanto o joio, permanecem em pecado porque estão pecando, né? São transgressores da lei dos 10 mandamentos. São transgressores da lei dos 10 mandamentos, né? Portanto, a lei, por exemplo, a lei da proteção a gatos e cachorros, agora é sancionada ou aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, junto à Câmara, ao Senado, ao Congresso, lá em Brasília. Essa lei nunca existiu. Ela passou a existir agora, né? Porque todos, no espírito e poder do diabo e de Satanás, não fazem senão criar leis contrárias à lei de Deus e à lei de Cristo. Ou seja, tanto a lei dos 10 mandamentos, antes de se tornar concreto para a humanidade, ela já existia espiritualmente dentro de cada pessoa. Dentro de cada pessoa. O que ocorre, né? O que ocorreu foi que, a partir do momento que Israel se apartou, né? Se apartou ou se tornou transgressor da lei dos 10 mandamentos, Israel, que era o servo de Deus para ensinar o correto, Israel, que era o profeta de Deus, Israel, que era o primogênito filho de Deus, depois que ele se perdeu por se tornar transgressor da lei de Deus, né? Para Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas toda a humanidade, tanto o trigo quanto o joio, principalmente o trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, desde ontem, vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel. Por exemplo, em Manaus, né, um parlamentar político religioso a serviço do diabo e de Satanás, através desta política municipal ou regional, nacional, estadual, né, ou federal, né? Aqui em Manaus, cidade do Amazonas, capital do Amazonas, um dos 27 estados da nação, porque se eu não me engano é 26 estados, mais um com o Distrito Federal, que é a capital de Brasília, a capital do Brasil, que é Brasília, Distrito Federal, são 27 estados, né? E, portanto, essa lei 273, a lei 273 do dia 6 de abril de 2500, assinada, né, por esse espírito de porco, um parlamentar da Câmara Municipal de Manaus, essa lei que torna as duas cidades irmãs, que torna as duas cidades de Manaus e de Jerusalém sendo irmãs. Irmãs em quê?
na corrupção, na idolatria, né, no roubo e na usurpação, porque Deus deu carta de divórcio para sempre para a igreja judaica de Jerusalém e de toda a nação pecaminosa de Israel. Então essa lei, né, essa lei não traz bênção nenhuma. Pelo contrário, essa lei, a lei 273, ela nunca existiu. Ela, pela imutável lei incorruptível do Senhor, pela imutável ou indivisível palavra revelada de Deus, por meu intermédio agora em nossos dias, essa lei 273 do dia 6 de abril de 2011, essa desgraça nunca existiu. Até porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, levando-se ao pé da letra, se Manaus é irmã da cidade de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é o tipo da coisa. O cara rouba e o outro compra o roubo ou participa daquele roubo, é cúmplice, é vagabundo, é ladrão, é usurpador, é impostor. Assim, tais leis como a lei 273 da Câmara Municipal de Manaus, né? Assim como a lei do aborto, a lei ou o estatuto que ampara o aborto, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, em qualquer lugar que exista, né, que passou a existência física dessa desgraça, dessa maldita lei, né? Porque um dos mandamentos do Senhor diz não matar. Muito embora foi um outro vagabundo que foi lá, estuprou a mulher e nasceu, né, e gerou um ser vivente, né? Se alguém tem culpa, né, e esse culpado, né, foi um transgressor da lei dos 10 mandamentos, então que pague ele, não o inocente que veio ao mundo, né? Se a pessoa, né, a mãe ou o pai não quer, não aceita, por essa razão, para esse motivo ou razão, o Estado deveria, porque o Estado tem condições, né, de cooperar ou de ser cúmplice com o assassinato de um bebê, de uma criança, de um inocente, né, que não pediu para vir ao mundo, muito embora foi através de um estupro, né? Então o Estado ampara, o Estado, né, tem toda uma organização criminosa para matar aquele inocente, mas não tem o aparato para dar vida àquele inocente e punir, e quem sabe matar o transgressor da lei porque foi lá e praticou o aborto. É uma insanidade do Satanás no rabo de todos. É uma insanidade do diabo. O Estado aprova leis do diabo e de Satanás através de parlamentares, né? De homens, de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Então o Estado tem todo um aparato, né, para amparar, né, para ser cúmplice de um assassinato de um inocente, mas não tem o devido poder ou autoridade para matar o transgressor. É incompreensível. É incompreensível uma situação dessa. O Estado é o maior terrorista. O Estado como um todo, em geral, né, é o maior terrorista, é o maior assassino, é o maior latrocida. O Estado, o governante, o governo brasileiro, o Estado, né, como um todo em geral, ele é genocida, o Estado é latrocida, o Estado é quem produz, fomenta, é o próprio Estado quem comete o crime maior sobre aqueles a quem eles deveriam proteger, né? Porque o Estado, em vez de amparar a criança, se o pai ou a mãe não quer, porque foi através de um estupro, né? Então o Estado tem o dever e a obrigação. Por esta razão é que cobram imposto. Para quê? Para nada. Somente para o roubo, para a usurpação, né? Para a prática infiel, né? Para a prática infiel da idolatria, do roubo, da usurpação, da corrupção generalizada. Porque se a mãe não quer ou não aceita, se o pai que fez o estupro também, né, não aceita ou não quer,
o Estado tem um dever de dar vida àquela criança, de criar a criança, e muito bem. Em relação ao estuprador, o Estado tem o dever e a obrigação, porque ele infringiu a lei, ele se tornou um transgressor da lei. Então, como transgressor da lei, é pena de morte nele, né? É pena de morte nele. E portanto, estas leis que surgiram depois dos 10 mandamentos, né? Porque antes dos 10 mandamentos escritos, os 10 mandamentos, a lei de Sião, contendo os 7 selos, os 7 mandamentos, e dentro do primeiro mandamento estão os 10 mandamentos. Então, antes mesmo dos 10 mandamentos, outrora escrito pelo dedo de Deus, antes da lei de Sião, né? Antes da lei de Cristo Jesus Sião, antes da lei de Deus, né? Por meu intermédio em nossos dias, antes dos 10 mandamentos, toda esta boa lei de Deus já existia muito antes da fundação do mundo. Mas não existia a lei do aborto, não existia a lei 273 da Câmara Municipal da cidade de Manaus, não existia a lei ou a resolução da ONU, né? Quando o diabo e Satanás, por meio da ONU, criou, levantou ou ainda reuniu novamente este Estado terrorista, assassino, sanguinário, um Estado latrocida, um Estado genocida de Israel, da nação pecaminosa de Israel, porque Deus já tinha dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, a lei de Sião, selo do Deus vivo, por meu intermédio, por meio da nação e da população brasileira em nossos dias, também serve não só para a restauração, né, para a revelação dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio. A lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio, também serve para a restauração, né, de toda a nação e da população, de todo o povo brasileiro. Porque haveremos, né, de promover um novo plebiscito com 3 opções de escolhas para que seja criado a nova e eterna nação de Sião agora em nossos dias. Ou seja, se o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, né, da corrupção e da idolatria generalizada, se o diabo, né, através da lei ou da resolução da lei 181 da ONU, deu vida novamente a este Estado terrorista, assassino, cruel, covarde, latrocida e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, né? Essa lei ou resolução 181 da lei da ONU, é lei do diabo. Ela nunca existiu. Ela passou a existência, né? Quando o diabo determinou, né, que Israel voltasse novamente como se fosse ainda o primogênito filho de Deus, sendo que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, e Israel se tornou um falso profeta. Israel se fez trono de Satanás, igreja ou sinagoga do diabo. Israel se tornou no filho da perdição. Então essa lei, ela nunca existiu. Ela passou a existência mediante a desobediência e a transgressão à lei dos 10 mandamentos, assim como a lei do aborto, a lei 273, né? E assim, todas estas leis que diferem ou ferem a constituição profética da lei de Deus, é lei do diabo, são leis do anticristo. Por quê? Porque a lei do anticristo quer dizer, né? Porque a lei do anticristo, quem é o anticristo, senão aquele que rejeita ou despreza a lei de Deus? E quem rejeitou o Senhor Jesus Cristo em carne e osso?
a nação pecaminosa de Israel. Rejeitou ao Senhor Jesus Cristo em carne e osso e continua rejeitando ou desprezando a Tanakh, a Torá, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nunca receberam. Mas o livro santo ou sagrado para Israel e para os judeus apóstatas, caídos, falsos profetas e anticristos da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o livro santo ou sagrado deles não é a Tanakh, a Torá, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento e muito menos o Novo Testamento. Né? Mas eles, todos eles, a casa de Israel, o povo apóstata de Israel, declararam, confessaram, aceitaram e receberam e confessaram a si e ao próximo, e assim todo mundo está seguindo, copiando, fomentando e pirateando a mentira e o engano da nação pecaminosa de Israel. Ou seja, Israel é este filho da perdição, carregando na testa e nas mãos a transgressão à lei de Deus, porque o livro santo ou sagrado, para não dizer profano, né? Os livros ou o livro profano, maldito e condenado, inspirado pelo diabo no rabo, no coração de todo o povo de Israel, porque para Israel Deus deu carta de divórcio para sempre. Então o livro santo e sagrado para Israel, para esse Israel terrorista, latrocida e genocida, o livro santo e sagrado ou profano, maldito e condenado de Israel é o Talmud, é a Cabala judaica. Livros apócrifos, para não dizer diabólicos, satânicos e corruptos, porque depois que abandonaram ou desprezaram o Espírito Santo, o Espírito da verdade, depois que desprezaram o Espírito de profecia em sua vida, passou a viver e habitar o Espírito do diabo. E daí o Espírito do diabo, agora no mundo inteiro, é quem vem tornando concreto, né? É quem vem tornando concreto ou realizando, né, para o mundo externo, para o mundo físico externo, todas as abominações como a idolatria, o roubo e a usurpação, né, o genocídio, o latrocídio. Tudo procede dos profetas de Jerusalém, né, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E assim a humanidade inteira, tanto o trigo quanto o joio ainda juntos e misturados, vem praticando a mesma desgraça, a mesma miséria da desobediência, da transgressão à lei de Deus e de Cristo. Portanto, a lei 273, a lei do aborto, né? A lei do salário capitalista, marginal, terrorista, assassino e sanguinário de cada parlamentar, estas leis, elas não existiam, elas nunca existiram. Porque Deus não fez nada por meio de Cristo que viesse prejudicar o próprio Cristo e o próximo. Então, tais leis que amparam todo este salário terrorista de parlamentares religiosos e políticos, tudo isso é obra do diabo e de Satanás por meio de servos caídos, anjos caídos, servos infiéis. Até mesmo essa lei, né, do salário, olha só, o salário aqui no Brasil agora está praticamente congelado e as coisas aumentaram tudo. E os desgraçados, né, parlamentares, políticos e religiosos a serviço do diabo estão querendo cada vez mais, além do roubo e da usurpação aos cofres públicos, né, eles aumentam os seus salários através de leis do diabo no rabo de todos. Portanto, saibam que a lei do aumento, né, desse capitalismo selvagem, terrorista, assassino e sanguinário, também é lei do diabo, assim como a lei do aborto, assim como a lei ou a resolução da lei da ONU, né, do dia 14 ou muito antes disso, né? Porque em 14 de maio de 1948, devido a essa lei do diabo e de Satanás, foi criado um suposto novo Estado de Israel lá na Palestina, quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel.
Ou seja, nem levaram em conta de que Deus, o Senhor, criou a terra e tudo quanto nela há por meio de Cristo. E toda a terra e tudo quanto nela há, ou existe agora em nossos dias, é de Cristo e os seus escolhidos. Toda a terra já não é mais... Naquela época, quando Israel andava nos caminhos do Senhor, mas não prevaleceu andar nos caminhos do Senhor, né? Naquela época, terra de Israel, outrora terra de Canaã, um dia foi de Israel, mas depois que Israel caiu, depois que Israel deixou de andar na luz, depois que Israel deixou de andar nos caminhos do Senhor, Deus deu carta de divórcio para sempre a toda esta nação pecaminosa de Israel. E portanto, aquelas terras que dizem ser de Israel ou da Palestina, né? Não só aquelas terras lá na Ásia, Velho Mundo ou Velho Continente, mas o próprio Brasil, né? E toda a terra e tudo quanto nela há é de Cristo. Para quem? Para os escolhidos do mesmo. Portanto, estas leis, né? A lei que criou o Estado, né? A lei que criou o Estado ou a nação brasileira, né? Enfim, estas leis, elas nunca existiram. Elas passaram a existir a partir do homem caído, possuído do espírito do diabo e de Satanás no seu próprio rabo, na sua própria mente, na sua própria cachola. Estas leis, a lei do aborto, a lei ou estatuto do casamento gay, né? A lei ou alguma coisa que ampare o casamento gay, né? A lei do aborto, a lei 273, né? Todas estas leis, a lei da ONU ou a resolução 181 da lei da ONU, tudo isso é lei do diabo que passou à existência, né? Depois da rebeldia e da transgressão, né, do primeiro Adão, porque até Cristo, o último Adão, segundo Adão de Deus em nossos dias, todo mundo herdou essa imundícia, todo mundo herdou essa maldição, né, da desobediência, da transgressão à lei de Deus, né? Até mesmo estas leis ou decretos de leis, estatutos, né, que é proveniente de uma política religiosa criminosa, adúltera, prostituta, covarde, terrorista e sanguinária. Todas estas leis que aumentam o salário de cada parlamentar, né, vagabundo ou vadia da religião e da política, tudo isso são leis do diabo, leis ou decretos do diabo, né, que passou a existência para executar todo o mal e toda a iniquidade, outrora invisível, o mal se tornou fisicamente, né, visível. O mal se tornou concreto. Através de quê? Através da mentira e do engano, do espírito do diabo e de Satanás manifesto, encarnado, incorporado em cada ser vivente que vive de transgredir a lei dos 10 mandamentos e a lei de Cristo, a lei de Deus e a lei de Cristo, né? No entanto, filhos das trevas, né, dizem: ah, mas essa lei de Sião, de onde veio essa lei de Sião? Então eu digo, do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus como? Do Espírito de Deus em mim. Não, mas me dá aí um fundamento bíblico de onde é que... Pois bem, a lei de Sião, outrora oculto aos corações ou às mentes, às visões terrenas, carnais, capitalistas e materialistas, a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Cristo Jesus Sião por meu intermédio, né, estava no Espírito de Deus, na memória de Deus, porque a memória de Deus é a sua palavra, mas a viva memória de Deus é o Cristo ressurreto pelo Senhor. Então a lei de Sião, o selo do Deus vivo, outrora estava na memória, no Espírito de Deus, através da sua palavra escrita,
né? Tomando como exemplo bíblico, tomando como fundamento o exemplo bíblico perfeito, profético e eterno, os 10 mandamentos, antes do Senhor escrever, antes do Deus Todo-Poderoso escrever os 10 mandamentos com o seu dedo, né? E assim tornou os 10 mandamentos fisicamente visível. Antes os 10 mandamentos já existiam no invisível. Antes, os 10 mandamentos já existiam no coração ou na mente do homem. Porém, o homem deixou de ser espiritual, o homem deixou de ser do Espírito de Deus para se tornar em um homem totalmente natural, carnal, terreno, capitalista e materialista. Então, a lei de Sião, assim como a lei dos 10 mandamentos, né? A lei dos 10 mandamentos já existia, porém era algo invisível que estava somente no coração do homem que permanecesse ou que estivesse andando, né, na lei de Deus. Esse era o contato íntimo que o Senhor tinha com os seus no passado. Depois esse contato íntimo, né, esse contato passou a vir por meio da escrita, por meio da lei de Deus escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras. Mas aí o homem se tornou totalmente transgressor da lei dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedras. O homem se tornou um transgressor, né, maldito e condenado, que aí ele se esqueceu. E a partir do momento que ele se esqueceu, ele se afastou, né, de Deus ou dos 10 mandamentos, ele se esqueceu completamente daquilo, tá aí para todo mundo ver, né? Tá aí para todo mundo ver ou ainda ler, né? Mas todo mundo se perdeu devido à apostasia generalizada, idólatra, corrupta ou hipócrita, dado início ao princípio pelo filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E assim a humanidade inteira vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, assim como os 10 mandamentos que já existia antes de se tornar concreto, deve se tornar concreto todo o bem e toda a restauração da vinha do Senhor agora em nossos dias. Antes dos 10 mandamentos se tornar concreto, os 10 mandamentos já existiam. Antes da lei de Sião, né? Antes da lei de Deus, por meio de Cristo Jesus Sião, agora em nossos dias, a lei de Deus e a lei de Cristo já existia muito antes da fundação do mundo inteiro. Agora, o que não existia eram estas leis. O que não existia são estas leis, né, criadas pelo espírito do diabo e de Satanás no rabo, no couro de todos, como a lei 273 da Câmara Municipal de Manaus, como a lei que ampara a proteção contra gatos e cachorros, como a lei ou resolução da ONU 181, como a lei que ampara, como a lei ou o estatuto que ampara o casamento gay. Essa desgraça nunca existiu, porra. Essa merda nunca existiu. Passou a existência pelo espírito do diabo no rabo de todos. Então, todo mal e toda iniquidade, toda desgraça e toda miséria, todo roubo e toda usurpação, toda idolatria, né? Todo roubo e a usurpação aos cofres públicos passaram a existir, né, para que o diabo e Satanás, por meio de servos infiéis, tornasse concreto todo o mal e toda a iniquidade que outrora havia só no pensamento, na memória, no espírito.